Bom dia. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudar a minha ancestralidade e agradecer também o convite, aproveitar esse momento que nós estamos tendo voz e vez para expandir as nossas referências, para que sirvam de alento, sirva de orgulho, inspiração para toda a comunidade, para toda a sociedade como um todo. E o que tu gostarias de dizer, Paulo, sobre a homenagem que tu vais receber, dividindo com mais uma pessoa, no próximo dia 25? Esta homenagem, eu me coloco assim, que não é somente o Paulo que está sendo homenageado, são todos aqueles descendentes de Zumbi e de Dandaras que fazem muito para que nós possamos ter não só credibilidade, mas ter visibilidade nessa sociedade estruturada ainda no racismo, aonde nós queremos romper essas barreiras para que tenhamos acesso, para que tenhamos orgulho da nossa caminhada, daqueles que deram tanto para que nós hoje pudéssemos viver pelo menos um pouco em harmonia e ocupar os espaços que nos são de direito. Paulo, eu acho interessante, nesse ano de 2025, nós temos duas datas referentes a imigrações que foram provocadas ou foram espontâneas, que têm mais peso significativo recentemente. Os 200 anos da imigração alemã e os 150 anos da imigração italiana no Estado gaúcho. Estou falando do Estado gaúcho. Né? E, e nós não falamos sobre os 500 anos da imigração negra forçada no Brasil. É, exatamente. Pela forma como é estruturada a nossa sociedade, os nossos feitos são apagados, historicamente. E daí surge realmente a intolerância, surge os preconceitos, surge o racismo, que embora tenhamos acabado com a escravidão, entre aspas, né, dos 525 anos do Brasil, 350 ainda nós sofremos com a escravidão, com o preconceito, com essas mazelas que jogaram negros e negras num submundo onde eles não são reconhecidos, não são valorizados, e nós precisamos reverter essa ordem. Nós não podemos acostumar dizendo que isto é normal, porque nós não acreditamos nesta força que tanto nos bate, nos coloca num submundo, nos coloca como um ser não existente. E a contribuição negra no Brasil, na formação da nossa sociedade, ela é apagada historicamente. Os nossos livros didáticos mencionam algumas datas que ainda não correspondem com a nossa contribuição. E porque nós temos, além de atletas, cantores, nós temos pessoas que contribuem no saber, na cultura e nas inovações para o desenvolvimento desse país, e não são mencionadas, não são citadas, simplesmente são apagadas. E através da militância negra, nós queremos reverter esse processo e mostrar a contribuição que o negro trouxe e traz para o crescimento, para o desenvolvimento do nosso país. Paulo, uma das coisas que se discute, ou que de vez em quando a gente vê debates em fóruns e até em redes sociais, é a questão das políticas afirmativas. Ou seja, aquelas reservas de cotas em concursos públicos, em universidades, para quem se identifica como negro ou negra. Qual é a tua posição sobre isso? Essas
políticas públicas, elas são necessárias, elas são urgentes, e não se trata de prêmio de consolação. Ou privilégio. Ou privilégio. Ao longo da história, nós, pretos e pretas, nós ficamos apagados, como eu já falei anteriormente. E o Brasil deve muito aos negros esta condição que foi roubada. Os nossos ancestrais, eles não vieram de livre espontaneamente para o Brasil. Eles foram roubados, eles foram enganados. Houve várias formas de libertação, e o Brasil foi uma dos últimos países, ou praticamente o último, a libertar os seus escravos. Mas isso justamente porque sairia perdendo economicamente. Então, quando se fala na libertação dos escravos, a gente está falando de uma história que não aconteceu verdadeiramente, porque as reais condições não nos foram dadas. Os negros foram jogados nas favelas, nas encostas, podem ver, na grande maioria das cidades, nós não encontramos negro morando no centro da cidade. É exatamente nas periferias e em condições não aceitáveis. Bom, nós estamos conversando com o Paulo Ricardo Félix, que será um dos homenageados na sessão solene da Câmara Municipal de Cachoeiro do Sul, no próximo dia 25, tudo alusivo ao mês da consciência negra. Amanhã nós vamos ter uma movimentação grande na Feira Livre. Tens alguma participação no evento de amanhã? Nós conclamamos, muito bem lembrado, nós conclamamos a comunidade cachoeirense que vá, que participe, que contribua para que a gente desmistifique aquele olhar que negro é preguiçoso, que negro não produz. Infelizmente, amanhã minha participação vai ser ínfima, porque eu vou estar trabalhando exatamente nesse horário, mas eu vou dar uma chegadinha lá. Quer dizer, não tem feriado amanhã? Para mim não tem feriado. Para mim, para vários trabalhadores brasileiros, não tem feriado. E a gente está na luta e sempre quando dá, nas horas de folga, a gente se faz presente, além do nosso horário também, do descanso e tudo mais. Falando nas políticas públicas, eu que sou da área da educação, a educação seria um dos caminhos, ou dos melhores, para nós combatermos esses preconceitos, esse racismo. Foram promulgadas 2 leis, uma em 2003 e a outra em 2008, fazendo com que a história e a cultura afro-brasileira fosse incluída no currículo da educação básica. A primeira lei é a 10.639, de 2003, que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro-brasileira e africana nas escolas de educação básica. E depois veio a Lei 11.645, em 2008, ampliando essa obrigatoriedade. Mas o que a gente encontra? Essa efetividade dessas leis, elas encontram diversos desafios, porque há resistência dos setores conservadores, muitas vezes a falta de formação adequada dos professores, a escassez de materiais didáticos de qualidade,
a ausência também de políticas públicas que assegurem o cumprimento desta lei. Né? Então, nas escolas, muitas vezes, se dá algumas pinceladas sobre o negro. Principalmente, em novembro, se apresenta uma dança, uma culinária, mas, no decorrer do ano, nada é trabalhado sobre essa temática tão importante e que exige de nós um comprometimento. Quando eu digo nós, é pessoas negras e não negras, para rompermos com esse estigmatismo, com esses estereótipos que tem sobre o negro. Paulo, me permite aqui. Eu já vi, ao longo da minha vida, já vivi bastante, né? Deus me deu essa bênção, eu já vi muitos negros se colocando numa posição inferior. Isso sempre me chamou a atenção. O que aconteceu com eles? Isso é decorrência da nossa forma como a sociedade está estruturada. É uma dominação cultural do branco em relação ao negro? Perfeitamente. Aqui nós não estamos numa briga entre negros e brancos. Nós estamos querendo que todos sejam reconhecidos, que todos tenham o seu valor. Já diz a Constituição brasileira que todos somos iguais perante a lei. No entanto, o que a gente encontra é justamente esta forma, às vezes não escancarada, de exclusão social em relação às pessoas negras. Pois é, pessoal. Isso é tudo que o Paulo está dizendo, é para a nossa reflexão. De vez em quando, alguma personalidade um pouco mais, que tem mais notoriedade nos meios de comunicação, na política, enfim, no Brasil, dá uma escorregada e mostra esse seu racismo para todo mundo ver. Nós já tivemos colegas da imprensa que foram justamente criticados porque usaram uma expressão racista que estava introjetado nele, mas que ele talvez nem tivesse consciência disso. Mas, num determinado momento, por um estímulo, ele demonstrou esse racismo, que nós chamamos de estrutural, que é quase congênito. A pessoa recebe isso de geração a geração, mostrando ou querendo demonstrar que há uma diferença entre os seres humanos pela cor da pele. Quando qualquer mínimo conhecimento esclarece que isso não existe. Porém, essas coisas culturais, elas vão deixando cicatrizes, eu vou dizer, que para ser vencidas vão muito longe. Talvez não será na minha geração, talvez seja do senhor ou da senhora que é mais jovem, nós cheguemos um tempo em que nós não precisemos mais fazer qualquer tipo de manifestação referente à raça das pessoas. Perfeitamente. As estatísticas são claras e alarmantes a respeito das pessoas negras, por exemplo, elas são as maiores vítimas da violência policial, da exclusão educacional, porque a escola ela ainda não tem aquela estrutura para combater esses casos. O desemprego e a marginalização. Alguns negros conseguem furar esse bloqueio, mas são poucos, mas conseguem. E essas são questões complexas que precisamos ter conhecimento, nós precisamos estudar, nós precisamos resistir a essas formas. Por isso que é fundamental falar sobre o racismo, não apenas como um fenômeno histórico ou jurídico, mas como uma prática social presente e atuante que precisa ser enfrentada e combatida diariamente. Paulo, nós estamos falando do Brasil, mas o racismo em relação ao negro, ele acontece em esfera mundial. Olha o que está acontecendo nos Estados Unidos agora.
Ora, com essa política do atual presidente Donald Trump, né, que democraticamente foi eleito, por isso se respeita ele, mas onde ele constituiu verdadeiras milícias para retirar imigrantes. Quem é que eles capturam nas ruas das cidades americanas lá, ou eles abordam para saber se algum imigrante ilegal, tal? Quem é que eles, qual é o perfil morfológico dessas pessoas? Basicamente pela cor da pele, por não serem brancos, loiros de olhos azuis. Quem não tiver essas características de supremacistas brancos lá nos Estados Unidos é abordado. Brasileiros estão sendo abordados porque é próprio nosso a miscigenação. Muitos dos brasileiros que foram para os Estados Unidos, obviamente, são negros, né, ou têm a pele mais escura. Né, talvez nem se identifique como negros, mas tem. Esses são abordados lá. Se tu tiver a característica hispânica, o que é a característica hispânica? É a miscigenação que nós temos aqui nos países da América Hispânica, aqui, é a mistura do negro, do branco e do indígena. Se tiver essas características lá, vai ter que andar com seus documentos muito à mão para não ser preso. E até se ser localizado depois por um familiar ou por uma assessoria jurídica, tu já viu o transtorno, o constrangimento. Então, é só para ressaltar, ou pelo menos para marcar a posição, de que, infelizmente, o racismo em relação ao negro e a outras etnias está muito posta. E que, na minha opinião, nós estamos tendo uma inflexão. Ao invés de nós evoluirmos, nós estamos, em alguns aspectos ou algumas partes da sociedade mundial, ela está ficando mais intransigente e menos receptiva a essa integração, que é obrigatória, não é facultativa. Exatamente. Aí a gente vê que as minorias são relegadas a um segundo plano e assumindo uma postura de inferioridade em relação a quem está no poder, a quem está no domínio. E várias pessoas, queria ressaltar aqui que várias pessoas trabalham no combate do racismo, mas isso não impede que elas sejam racistas, porque nós precisamos ter são atitudes e ações antirracista, considerando o ser humano pela sua essência e não pela sua condição social ou pela cor da pele. Paulo, parabéns pela colocação, está nos lembrando aqui. Não basta apenas nos mantermos numa posição passiva de não racismo. Nós precisamos ser ativos e combatermos o racismo. E isso é para todos, independente da cor da pele que tenhamos, da ascendência que nós tenhamos, da ancestralidade que nós tenhamos. Então, isso aí tem que ficar posto. Eu tenho uma indignação muito grande. Em tese, na família tem de todas as misturas da imigração no Brasil, mas eu tenho uma indignação muito grande de uma parte da minha ancestralidade ser portuguesa e os portugueses que colonizaram o Brasil terem propiciado, terem sido os fomentadores da escravidão. Em tese, podia ser escravidão de quem fosse, né, de que é inadmissível. E a gente não pode, na minha opinião, perder essa indignação com os erros do passado, porque senão a gente vai começar ou vai voltar a cometer esses erros no presente. Mas, Paulo, nosso tempo já terminou aqui, nós temos um tempo limitado, em seguida vamos ter os nossos entrevistados das 8 horas. Quero agradecer a tua presença, agradecer as palavras que tu trouxeste para nós, marcando essa questão da consciência negra, e parabéns pela homenagem que a Câmara vai te dar no próximo dia 25. Nós agradecemos a oportunidade e conclamamos a sociedade, a comunidade cachoeirense, os negros e negras, e não negros também, para que participem das nossas atividades, que não se concentram somente no mês de novembro, mas nós temos feito mensalmente, abrangendo todas as áreas da sociedade. A comunicação, a saúde, a educação, o esporte e assim por diante, porque a contribuição do negro
nesse sentido, não se limita somente a uma determinada área, mas com a gente rompendo as estruturas, a gente vai tendo acesso e vamos tendo representantes que são as nossas referências. Muito obrigado. E lembrando sempre que vidas negras importam. Em qualquer momento, vidas negras importam. Falamos com o Paulo Ricardo Félix, agradecendo a sua presença, e colocamos ao movimento da consciência negra a Rádio Vale sempre à disposição.